Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero me dedicar a um assunto que está assim, tem muita gente falando, né, na internet, preocupada, assim, tem alguns sites assim, canais mais conspiratórios que estão dando a entender que, bom, enfim, que seria uma conspiração esse, para quem não sabe, chama Grande Reset, né, essa questão. É, o Fórum Econômico Mundial, né, eles se reúnem todo ano para discutir a economia mundial. E tem muitas teorias da conspiração que falam que o grupo, Fórum de Davos, Fórum Mundial, teriam reuniões secretas de bilionários, da elite mundial, né, de presidentes, que definiriam a questão do mundo. Eu fiz um livro nessa área, né, chama Unicracia, o Desafio do Século XXI, que eu abordo assim essa questão de, não que seja conspiratório, é um livro acadêmico, mas eu falo sobre essas teorias bem difundidas que tem na internet. E esse ano todo mundo ficou assim espantado, porque era como se, por exemplo, quem é a favor da, quem acredita nas teorias de conspirações, é como se eles tivessem aberto assim, ó, nós vamos negociar um é, novo mundo, né, vamos dizer assim. Para quem não conhece história, ciência política e relações internacionais, essas coisas já aconteceram e não foram conspirações várias vezes na história da humanidade. Por exemplo, no Congresso de Westfália, os países criaram soberania moderna, eles desenharam um mundo moderno. Depois da Segunda Guerra Mundial também teve o Bretton Woods, que deles as nações se uniram para definir o padrão, que tirar o padrão ouro e colocar o padrão dólar. Então, assim, essas grandes reuniões entre líderes políticos e, né, já aconteceu antes na história da humanidade. Não é que é uma questão de conspiração ou de coisas secretas. Foi realmente interessante eles falarem, ó, a gente vai sentar, vai discutir esse grande reset. O que que o que está em pauta? Bom, pelo que eu sei, né, pelo que eu li até o momento, inclusive eu vou pôr na descrição do vídeo isso daí, para quem acha que é conspiração, eu vou colocar o próprio site, só que é em inglês, né, fala assim, o grande reset, você resetar o mundo, tipo assim, e esse sentimento que eu, pelo que eu entendi lá, é renovar a política, a economia mundial, o meio ambiente, é um novo padrão que eles querem para o futuro. Então, assim, vai desde a insatisfação com o capitalismo, mas nada de polarização com o comunismo, mas tipo assim, de criar naquela linha mais do Piketty, assim, né, de você limitar as grandes riquezas, inclusive vários bilionários, até o Zuckerberg do, do Facebook falou que não tem sentido, é uma riqueza exagerada, enquanto outras regiões do mundo falta dinheiro. Eu particularmente tenho uma opinião. Eu acho que realmente uma riqueza exagerada de instituições, de empresas, não tem muito sentido mesmo. Porque eles falam, não, mas a riqueza beneficia todo mundo. Eu não sou comunista nem nada disso, eu sou a favor do capitalismo. Mas se a gente analisar bem, algumas riquezas exageradas, bilionárias, trilionárias, realmente, porque eles falam assim, não, a riqueza ela beneficia todo mundo. É verdade, igual eu concordo com o argumento do Piketty. Ele fala, ó, partiu de um certo momento, aquilo ali só tira dinheiro da sociedade e falta para outras pessoas. Porque, querendo ou não, realmente tem aquela questão de ficha de pôquer. Se concentra muito em algumas pessoas, falta a ficha para outras pessoas. Então, esse movimento do grande reset tem essa questão, essa crítica de vários livros. Quem está mais antenado nesse mundo acadêmico de economia sabe que tem vários livros que não são comunistas nem nada disso, mas que estão criticando os limites do capitalismo. O capitalismo ficou 300 anos criando riqueza, tecnologia, melhorou demais o avanço, né, da prosperidade, da saúde, aumentou a qualidade de vida no mundo inteiro. Mas agora parece que esse sistema está dando assim muitos conflitos, principalmente na área ambiental. Essa questão da tecnologia, roubar empregos, a inteligência artificial e automação. Então, assim, esse grande reset parece que pega esse sentimento assim de reforma do capitalismo, reforma no sentido de manter o capitalismo, só que algo um pouco mais justo, mais equilibrado. Em relação, tem a ver também com a pandemia, né? A crise de saúde pública mundial. Então, assim, é muito aguardado. Vai ser em janeiro do ano que vem, 2021, esse grande reset. Eu acho que
eles vão assim debater abertamente coisas assim de interesse da humanidade, de talvez até eu vi alguns artigos falando de volta do padrão ouro, porque parece que eu acho que esses super ricos eles estavam com medo da riqueza deles não tá lastreado em nada, né? Então assim, isso é um assunto que eu acho muito assim perigoso, porque eu acho assim, você querer fazer um Bretton Woods no meio de uma pandemia, os Estados Unidos praticamente têm o poder deles baseado no dólar dominando o mundo. Inclusive países que tentaram tirar a hegemonia do dólar sofreram até intervenções militares dos Estados Unidos. Então assim, é uma oportunidade, né, esse grande reset do Fórum Econômico Mundial discutir essas coisas importantes para o mundo, mas ao mesmo tempo é uma coisa, né, dependendo assim, porque já tiveram, por exemplo, várias reuniões do G7, do G20, inclusive um pouco antes da pandemia, o Macron ficou tentando jogar a agenda ambiental no G7, falando que os incêndios era uma crise ambiental mundial, não sei o que merecia. Só que aí veio a pandemia, meio que esse assunto deu uma parada. Mas assim, eu não acho, assim, eu particularmente não acredito em conspirações assim de, de grande monta. Eu acho que parte da política mundial ela é realmente secreta, apesar de vários países serem democracias, existem acordos ali que os presidentes ali, os líderes fecham a porta e conversam entre eles, os diplomatas, apesar de ter uma luta histórica de transparência entre os países, realmente os governos do mundo são uma coisa à parte. Então, assim, isso não é conspiração. Realmente eles telefonam um para o outro, às vezes eles falam, dão um resumo ali do que eles falaram, coisas, às vezes, ameaças e coisas mais pesadas, eles não divulgam para o público. Isso não é coisa do Brasil, dos Estados Unidos, nenhum país. A China é menos transparente ainda, a Rússia. Então, assim, os países islâmicos são menos transparentes ainda. Então, assim, o que eu estou assim abismado é o Fórum Econômico Mundial, que já fala muito de corrupção, falar, ó, nós vamos fazer um grande reset, porque essa slogan, né, grande reset, cria um certo assim, um certo, vamos dizer assim, um mistério, né? Pô, o que eles vão falar? O que vai, né? Talvez seja só uma jogada de marketing para chamar atenção para os problemas globais, ou pode ser, né? Realmente pode ser sei lá, é, dos documentos. Eu pesquisei sobre o assunto. é, Antes de fazer vídeo, eu geralmente leio muito, gosto para não falar assim coisas, né, sem sentido. Então, esse grande reset não tem nada a ver com conspiração, saiu na Exame, na Infomoney, revistas assim, né? Tem gente que não gosta do grupo Abril, esses outros grupos, mas são alguns grupos que checam pelo menos um pouco a informação e realmente está no próprio site do Fórum Econômico Mundial, que ano que vem chama Grande Reset. Então, assim, líderes mundiais, Angela Merkel já falou sobre esse encontro. Então, assim, eles estão preparando realmente alguma coisa para o ano que vem. Talvez eles chegaram à conclusão, tanto a China está participando também, a Rússia. Então, assim, eu acho que para evitar uma coisa que a pandemia exacerbere a questão, exacerbe, nossa, palavra difícil. Então, assim, para que evite que a coisa fique bem crítica mesmo, eles eu acho que chegaram assim, vamos dar uma reformulada na coisa. Eu fico feliz porque o livro que eu escrevi, ele sugere isso, que a humanidade se una mais, discuta mais. Eu, apesar de ser de direita, apoiar o Trump, eu acho que o Biden, por exemplo, ele vai apoiar o multilateralismo. Eu acho assim, a ONU, fez 75 anos a ONU. E grande parte da paz mundial que existe até agora foram reforço do direito internacional, das instituições internacionais, das leis internacionais. Então, assim, eu acho que para a humanidade ela não tem muita escolha. Essa anarquia entre os países, o nacionalismo exacerbado, isso daí não leva muito a nada. O Trump, eu acho que o lado ruim dele, se eu tenho vários, assim, eu sou favorável em várias coisas do Trump, mas uma objeção que eu tenho muito forte é que ele meio que destruiu a OMC, ele saiu do Acordo de Paris, ele meio que desdenhou dos aliados
dos europeus, japoneses, sul-coreanos. E assim, ele diminuiu o papel dos Estados Unidos, na verdade, porque grande força que os Estados Unidos têm não é eles agindo unilateralmente igual a, sei lá, 100 anos atrás. Pelo contrário, a ordem internacional forte, a força dos Estados Unidos é que tem 200 países e 50 mais ricos, mais fortes são aliados deles. Então, assim, os Estados Unidos sempre agiram a favor dos aliados, conversando muito. Então, assim, isso que o Trump fez, ele não deixou os Estados Unidos mais forte. Ele enfraqueceu tanto os Estados Unidos quanto o resto do mundo, porque a negociação, o multilateralismo, ele evita guerras comerciais, evita os países perderem, porque senão fica todo mundo aumentando taxa. Mas por que fala isso? Porque isso já aconteceu. Antes da Primeira Guerra Mundial, teve um nacionalismo exacerbado, aumento de tarifas, o comércio internacional diminuiu. Então isso não é conspiração nem opinião. Isso são fatos históricos, já aconteceu. Já fizeram isso, já entrou numa onda dessa e não foi nada legal. Então, assim, é, eu acho que esse grande reset, a gente vai ter uma expectativa, né? Tem que ver o evento acontecendo para ver o que eles vão falar. Talvez o Biden já tenha sido eleito ou o Trump consiga trazer alguma nova evidência forte de que houve fraude ou não. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito assim focado e ver o que esse grande reset significa. Se vai ter grandes acordos mundiais, questão do meio ambiente. Eu acho que, a minha opinião, como cidadão, o Brasil tinha que ficar atento, não sei nem se já está participando ou não, mas como o foco está no Brasil, essa questão do meio ambiente, a gente tinha que. Eu achei legal o que o Bolsonaro fez, de mostrar aos países que se beneficiam de coisas ilegais na Amazônia, porque assim, só culpam o Brasil e eles não. Geralmente, às vezes, realmente, alguns países que mais criticavam o Brasil, às vezes são os que mais se beneficiam de coisa ilegal, extração de minério, de madeira, de biodiversidade de forma ilegal. Então, assim, é legal essa estratégia. Eu achei bem interessante o que Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro fizeram. Mostraram lá os países. Então, assim, eu acho que tem que realmente botar a PF para investigar, o Exército, fazer, mostrar serviço. E realmente isso é muito interessante, essa estratégia que o Bolsonaro adotou. E é isso, vamos aguardar o grande reset, né? Não é conspiração. Eu vou pôr um link de uma pesquisa que eu fiz, de alguns canais, né, assim, falando desse grande reset. Para quem não conhece muito história internacional, ou nunca não tem uma base muito sólida, já tiveram encontros, né, em várias, até em 1600, 1700, até depois da Segunda Guerra Mundial. Então é comum os vários países se unirem e redefinirem as coisas, inclusive linhas políticas entre os países, acordos, a própria criação de Israel. Então, assim, a política, ela tem hora que botam adversários, às vezes inimigos, para conversar, eles redesenham, redefinem as fronteiras, as instituições. Isso não é, assim, nada de uma elite mundial, não tem nada a ver. Realmente já aconteceram essas reuniões grandes. Eu acho que é interessante, no meio da pandemia, a humanidade sentar para conversar, porque é melhor o diálogo do que fica aquele ruído de internet, um provocando o outro. Isso daí não é legal, porque o mundo só é moderno, globalizado, a gente tem uma prosperidade muito grande justamente pelas instituições internacionais. Embora as instituições internacionais elas não façam muito marketing próprio, a gente, por exemplo, tem paz na América graças ao OEA, que não parece que nem existe para quem é leigo, nem sabe que existe OEA, entendeu? A ONU tem várias agências que fomentam o diálogo, ajudam a evitar guerras, entendeu? Então, assim, eu acho que os diplomatas do mundo inteiro, não estou falando do Brasil, eles tinham que falar mais, assim, ó, a gente só tem isso por causa daquilo, porque a população não tem tempo, trabalha, né, estuda e tem pouco tempo, ela nem sabe para que serve, né, as instituições. Então o leigo, assim, a população mais simples nem sabe qual a importância desses acordos, igual, por exemplo, agora teve esse acordo grande que a China fez na ASEAN lá, que é, inclusive no meu livro Nicracia eu cito que seria interessante existir uma nação continental asiática ali. E por incrível que pareça, por coincidência, o meu mapa que eu fiz ali da Ásia bate alguns países. Inclusive eu sugeri que a Austrália, Japão e China fizessem ali uma mesma
não tô dando a entender que fui eu que dei essa ideia, mas assim, bateu ali os países que fizeram um acordo. Eu acho que assim, tem já a União Europeia, a União Africana, tem a Organização dos Estados Americanos na América, né? Então, assim, a União Europeia, que é uma nação continental muito grande, então, assim, é uma tendência mundial. Não é que haja conspiração ou nada, mas já estão existindo, assim, grandes acordos. Isso já faz parte dessa etapa da globalização. Tinha o Mercosul, só que a Argentina saiu. Então, assim, eu acho que é uma tendência muito forte o multilateralismo. Não é questão do Biden, o Trump. Eu acho que o mundo moderno ele só tem a vencer. O capitalismo, ele, quanto mais estruturas, diálogo, instituições internacionais fortes, OMC, acordos, é melhor. Melhor para o comércio, melhor para o meio ambiente, entendeu? Melhor para a paz mundial, essas instituições, o direito internacional ser forte. E é isso, um grande abraço a todos. Quem quiser me siga, siga o canal. Eu falo de política internacional, a maior parte, também falo às vezes de religião, de economia também. E vamos aguardar esse evento aí do Fórum Econômico Mundial. Vamos ver o que os poderosos aí estão preparando para esse acordo. Um abraço a todos.